Bom dia a todos, queridos. Vamos dar continuidade e, dentro dos nossos conhecimentos, concluir aquilo que nós estávamos falando então no domingo passado sobre a igreja de Laodiceia, né? Vamos lá. Aí agora nós vamos entrar na parte arqueológica, não profundamente, porque o nosso intuito não é aprofundar muitas coisas, não precisa não. Vai ser um curso Não aprofundar, né, profundamente, mas nós vamos falar sobre Laodiceia. Bom dia, Pai. Bom dia, Pai Senhor. Ai, Vamos lá. todo dia chega atrasado. Só ela vai vir. Passa, chegando logo de bom. Vamos lá? Vamos lá? Então vamos lá. Laodiceia era uma cidade rica da Ásia Menor, fundada por Antíoco II, ali 261 a 246 a.C., sendo o ponto final do circuito formado pelas 7 igrejas da Ásia. A cidade era situada ao lado de uma grande estrada comercial da Ásia, e isto garantiu-lhe a prosperidade comercial. Laodiceia era um centro bancário importante. Foi ali que Cícero, viajando para assumir o governo da província da Sicília em 51 a.C., sacou suas ordens de pagamento. Foram, sem dúvidas, as grandes firmas bancárias que financiaram a reconstrução da cidade depois de um grande terremoto que prostrou em 60 d.C. Laodiceia recusou a verba votada pelo Senado romano nessa situação de calamidade política. Era rica e abastada e não precisava de coisa alguma. Apocalipse 3. Preste atenção, amados. Olha aí. Quando a palavra diz que sou rica, abastada, de nada tenho falta, ela está mostrando a realidade de Laodiceia, a condição física mesmo. É uma cidade extremamente rica. Você vê que nós acabamos de ler que ela recusa até mesmo a ajuda que o Império Romano ofereceu a ela depois do terremoto, né? Vamos dizer assim que, como agora nós estamos enfrentando um momento de calamidade pública, ainda não está calamidade pública, não está assim, o negócio está ficando feio. E nós, amados, precisaremos de dinheiro. Eu acho que nós não recusaríamos essa verba que o Senado votou aí para sair, para reconstruir Laodiceia. E a igreja, amados, de Laodiceia, como eu disse na semana passada, ela tinha um problema. E qual era o grande problema? Era que eles iam para a igreja lá, ofertavam ouro, prata, joias, davam do melhor, porém eles comiam na mesa dos ídolos. Eles comiam os alimentos sacrificados. Eles participavam da porneia e outras coisas que estavam envolvidos nos costumes daquela época. Era uma coisa... Aí por isso que, ou seja, eles misturavam, né? Por isso que Deus diz que não era nem frio e nem quente, mas por eles serem mornos, Deus estava a ponto de vomitá-los da sua boca. Não, pastor, mas não foi Deus que falou. Foi Jesus que falou. Não, amados, foi Deus. Jesus veio apenas na visão trazer uma mensagem da parte de Deus para a igreja de Laodiceia. Ou seja, amados, riqueza material pouco faz diferença para Deus. Você já ouviu dizer que Deus é dono do ouro e da prata, né? Não adianta a oferta, o dízimo não ser mais ser grande, se
a pessoa ela não tem o coração 100% voltado para Deus. Vou contar uma situação que eu ouvi a pastor amigo meu contar. Ele foi uma vez pastorear uma igreja numa determinada cidade, e lá um dos presbíteros era o que tinha o dízimo maior. E tá, conversa vai, conversa vem, e ele sempre convidava ele para estar na casa dele almoçando, jantando, domingo, final de semana. E um dia o cara lá disse: pastor, eu tenho algo para lhe confessar. E pelo que eu entendi, Deus já tinha mostrado que tinha alguma coisa errada com aquela pessoa. E o que aconteceu? Não, pastor, é porque aí ele falou, né, que tinha uma amante. Aí o pastor disse: é mesmo, né? Poxa, não. Então vamos fazer o seguinte: você vai ficar afastado dos trabalhos até você se resolver. Você está em disciplina, porque a atitude que você está tendo não é correta. E por isso ele entendeu porque a esposa dele só vivia em prantos, a esposa desse determinado presbítero. Às vezes, amado, o que acontece? As pessoas, por causa do poder aquisitivo, e eu vou falar mesmo, não tem por que ter medo, mas a covardia dos líderes faz com que certas coisas se perpetuem. E aí a igreja cai em escândalo, né? Por causa da covardia de quem deveria velar pela verdade. E vamos continuar. O Vale de Dico produzia uma lã preta e lustrosa, da qual se fabricavam capas e tapetes que deram fama à cidade. Além disso, Laodiceia tinha uma escola de medicina, de uma indústria de colírio, remédio famoso para os olhos. Na carta de Laodiceia de Apocalipse, vê-se referências depreciativas às atividades supra-mencionadas. Além disso, há uma alusão às qualidades eméticas da água morna carregada de sódio, que vinha das fontes termais vizinhas de Hierápolis e corria para o rio Meandro. Todo o suprimento de água vinha de Hierápolis. E Sir William Ramsay... Isso aí ficou fazendo? Não, comentando aqui os nomes. Não. Todo o suprimento de água de Hierápolis e São William Ramsay sugere a vulnerabilidade do suprimento de água potável e a situação desprotegida da cidade e a ganância fácil permitiam que aquela comunidade adotasse o espírito de entreguismo e mundanismo tão criticado. Baixa um pouquinho. Isso, bem. Tão criticado na carta sobre o império de Diocleciano. Laodiceia ainda prospera. Foi escolhida como capital da província da Frígia. Zodervan, Pictorial Bible Directional. É a biografia, né? Então, amados, é uma outra situação. A lã preta. E Jesus fala assim, né? Porém, tu não sabes que tu és desgraçado, miserável, pobre, seco e nu. E te dou o conselho que tu compres de mim ouro para que tu enriqueças, e vestes brancas para que seja coberta a tua nudez, e colírios para curar e ungir os teus olhos. Ou seja, amados, né, quando nós temos muitos recursos num lugar, nós, vamos dizer assim, nós temos desenvolvimento, que é pesquisa, há experiências, há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
Só que, porém, mesmo Laodiceia, com toda essa riqueza, você vê que é mostrado aqui que a água da cidade, ela tinha propriedades curativas, porém, para quem se banhava nela. Porém, ela não tinha, não era própria para o consumo. E era água morna. E nós, amados, e muitas vezes, o que é que acontece? O ser humano observa uma coisa. Quando o cara ele é, como vamos dizer assim, liso, né? Mais liso do que Curaqué, depois que ele está morto de molho na salmoura lá, cara, ele é humilde, né? Meu Deus, ele se ajoelha no Pai. Senhor, eu estou nessa condição. Aí começa a dizer, eu tenho filho, eu tenho esposa. Ou então, quando ele não tem, né? Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um desejo de ajudá-los. Ou eu tenho isso, eu tenho aquilo, Senhor. E eu preciso que tu abra uma porta para mim. Aí ele faz um voto. E o voto é bíblico. Fazer um voto, amados, com Deus é uma coisa bíblica. Vamos dizer que o voto dele seja igual ao de Jacó, né? Se tu fores comigo nessa caminhada, de tudo te darei o dízimo, ou a 10ª parte. E aí o que é que nós vemos? A pessoa começa a cumprir. Só que, porém, começa a sobrar o real. E muitas vezes, amado, muitos crentes, e hoje em dia ainda muito mais, caem na armadilha. Na armadilha que caiu Laodiceia. Você vê que Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Tem gente que quando prega sobre salvação, né? Olha, amado, você que ainda não aceitou Jesus, Jesus está à porta do teu coração e bate. Errado. Talvez não. Porém, esta palavra não é aplicada para quem estava desviado, não. Desculpa. Para quem não conhecia o Evangelho. Na verdade, estava aplicada para quem conhecia o Evangelho e tinha deixado Jesus da porta do lado de fora do coração. E os crentes de Laodiceia estavam assim. Não, olha, eu acho que essa riqueza que nós temos, né, é sinal de que Deus está conosco, está se agradando de nós. Aí quando não está se agradando, começa aí quando ele não se agrada, é quando a pessoa passa a necessidade. E nós vemos, amados, que no próprio texto de Apocalipse, Jesus prova o seguinte, Deus prova o seguinte, que quando ele fala lá de Filadélfia, ele fala da igreja de Esmirna, eram as igrejas mais pobres que tinham naquela situação. Porém, eram igrejas que estavam agradando. Em nenhum momento você vê Deus repreendendo Esmirna e Filadélfia, mas você vê Deus trazendo e elogiando. Jesus falando que eles eram exemplo. Pastor, a cidade de Filadélfia era pobre? Não era. A cidade de Esmirna era pobre? Também não era. Era extremamente rica. Porém, se você for dar uma olhada lá na enciclopédia do Russell Champlin sobre o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, você vai ver que ele conta algumas histórias lá de pesquisas que foram feitas, e ele levou 50 anos pesquisando, né, essa questão. E a igreja, amado, de Esmirna, ela simplesmente, quem se tornava cristão era excluído de tudo. Podia ser nobre, podia ser militar, podia ser o que fosse. Quem aceitasse o Evangelho naquele momento e abandonasse todo aquele paganismo, estava correndo risco de ficar na miséria. Muitas famílias ficaram na miséria por conta disso. Pelo menos é o que o Russell Champlin fala. Mas, até o presente momento, é a informação que eu tenho. Né? Se alguém tem uma informação diferente, por favor, coloque aí a biografia, porque só dizer, porque eu acho, é muito fácil, né? Isso é mais um. É só mais um. Eu acho um monte de coisa. Parece que eu só vive perdendo, parece que eu vivo perdendo as coisas. Não, eu acho isso, eu acho aquilo.
mas não põe um argumento consistente e que traga uma reflexão genuína. Mas, amados, vamos continuar para nós até encerrarmos, porque hoje nós vamos focar mais na oração. E eu não sei se a pastora está sentindo lá no fundo do coração a mesma coisa que eu estou sentindo, mas todas nós vamos dobrar os nossos joelhos e orar, né? Por isso que eu venho. Vamos orar, porque aqui nós ainda somos crentes, mas a gente não dá hora. Né? Mas vamos lá. Então, queridos, tudo isso, todas essas coisas, elas revelam coisas para o nosso tempo. Coisas que nós precisamos mudar no nosso dia a dia. Fazer aquela análise, como diz lá no texto da ceia, que diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Tem gente que acha que a ceia, né, é só pegar o pão, pegar o vinho, empurra para dentro e pronto. Mas não. Você vê que ali Paulo ele compartilha até alguns segredos do judaísmo ortodoxo. Lá vem o Senhor falar de judaísmo. Você quer que eu fale de quê? Se foram eles que escreveram a Bíblia. Teve lá a história das manipulações, mas enfim, isso é outra situação para outro momento. E para um momento assim que a peneira vai ficar mais fina, a macaca vai piar, e será mais pra frente. Mas, até onde nós sabemos, amados, quem escreveu a Bíblia foram os judeus, né? Não, eram cristãos. Cristão, você sabe o que é que significa a palavra cristão? Cristão era um apelido. Era um termo pejorativo usado para os seguidores de Cristo. Até onde eu sei, eles eram chamados de judeus nazarenos, ou Yahudis Netzarim, que eram os seguidores que existem até hoje. Até hoje existem os Netzarim, judeus Netzarim. Nós somos vamos dizer assim, coisa do coisa, querido do coisa. Então, queridos, está entendido alguma pergunta sobre a igreja de Laodiceia? Fale agora ou cale-se para sempre? Tudo entendido? Tudo ok? Igual o fone de lá, a unha está ok, o cabelo está ok, né? Tudo ok então? Então, Adriano,